Bom dia, meus irmãos. Sejam muito bem-vindos ao canal do Instituto Kardecista da Bahia. E vamos fazer então as reflexões do Evangelho, tratando hoje do capítulo 118 do livro Caminho, Verdade e Vida, o Paralítico. Pedindo ao Mestre Jesus o envolvimento de todos nós, aproveitando a oportunidade de estarmos refletindo sobre as palavras dele, trazidas pelo Evangelho, para podermos ampliar nosso entendimento do quão grande o amor de Deus é por nós. Bem, o capítulo 118, o Paralítico, ele traz o trecho de Marcos, capítulo 2, versículo 4. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, destelharam a casa onde Jesus estava, e, feita a abertura, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Muitas pessoas confessam sua necessidade do Cristo, mas frequentemente alegam obstáculos que lhes impedem a sublime aproximação. Uns não conseguem tempo para a meditação, outros experimentam certas inquietudes que lhes parecem intermináveis. Observemos que o texto já nos traz, no entendimento de Emmanuel, essa nossa alegação frequente de não termos tempo, de termos sempre dificuldades, inclusive para a meditação. O que é que nos impede de meditar, por exemplo? Por que não podemos tirar alguns minutos do nosso dia, todos os dias, para pararmos, aquietarmos nosso coração e assim nos abrirmos para o entendimento das situações das nossas vidas, nos abrirmos para a orientação dos bons espíritos, do nosso anjo guardião, só nos permitir esse instante, né? Porque, inclusive para meditar, alegamos dificuldades. Todavia, para que nos sintamos na vizinhança do Mestre, como legítimos interessados em seus benefícios imortais, faz-se imprescindível estender a capacidade, dilatar os recursos próprios e marchar ao encontro deles sob a luz da fé viva. Então, mais uma vez, Emmanuel nos chamando para este movimento, para essa decisão de sairmos de onde estamos e caminharmos em direção ao Mestre Jesus. Ele nos aguarda sempre, sempre de braços abertos, sempre conhecendo-nos profundamente, sabendo das nossas dificuldades, mas assim muito feliz, certamente, de ver-nos movimentando e tentando superar essas dificuldades todos os dias. Relata-nos o Evangelho de Marcos a curiosa decisão do paralítico que, localizando a casa em que se achava o Senhor, plenamente sitiada pela multidão, longe de perder a oportunidade, amparou-se no auxílio dos amigos, deixando-se resvalar por um buraco, levado a efeito no telhado, de maneira a beneficiar-se do contato do Salvador, aproveitando fervorosamente o ensejo divino. Observem, um paralítico que não se abatendo pelo fato de ver toda essa dificuldade de se aproximar de Jesus, se mexeu, se moveu, buscou ajuda de amigos, pensaram numa estratégia, né, de como chegar, abrindo um buraco no telhado da casa onde Jesus estava, nos fazendo uma menção a respeito de vir por cima, ou seja, vir pela mente, vir pelo entendimento, vir pela decisão, pela razão de ir ao encontro do Mestre. Essa entrada por cima do telhado é bem simbólica. Ele venceu a multidão que não o deixaria passar, porque a casa estava sitiada, não poderia ter acesso pela porta, pelas janelas, mas ele buscou a entrada através do telhado desta casa. Então, observemos quanto esforço foi feito, quanto empenho foi dado para que essa tarefa fosse cumprida, de se aproximar de Jesus. Ele queria tanto esse contato, ele confiava tanto
que este contato poderia fazê-lo andar, que ele fez de tudo, ele esgotou todas as possibilidades para que esse encontro pudesse acontecer. Recorda o paralítico de Cafarnaum e, na hipótese de encontrares grandes dificuldades para gozar a presença do Cristo, pelos teus impedimentos de ordem material, dirige-te para o alto, com o amparo de teus amigos espirituais, e deixa-te cair aos pés divinos, recebendo forças novas que te restabeleçam a paz e o bom ânimo. Então, meus irmãos, Emmanuel mais uma vez nos convidando a essa grande e necessária reflexão. Temos que, primeiro, ter esse desejo sincero, verdadeiro, de nos aproximarmos do Cristo. A nossa vontade. Precisamos ter essa vontade, precisamos ter essa necessidade muito bem desenhada dentro do nosso coração, para que possamos movimentar as forças necessárias para alcançarmos o objetivo. A partir daí, com esse desejo verdadeiramente reconhecido, vamos então entender e conhecer primeiro, né? E depois entender quais as limitações, que Emmanuel fala aqui das limitações materiais, certamente nos lembrando que elas são sempre materiais, porque espiritualmente nós não temos nenhum empecilho para nos aproximarmos do Cristo, porque Ele está sempre junto a nós. Ele está sempre junto a nós. Sempre. Através dos mensageiros celestes, através de todo o amor que Ele derrama sobre nós todo o tempo. Então, os empecilhos espirituais não existem. São os empecilhos materiais, aqueles que nós, enquanto na carne, enquanto entendendo que estamos distantes do Cristo, é que colocamos no nosso caminho. Muitas vezes nós pensamos que, em função dos nossos sofrimentos, das nossas dificuldades, o Cristo se esqueceu de nós, Deus se esqueceu de nós. Mas nós sabemos já que isso não é verdade. Nós nunca estamos sozinhos. Nós sempre temos esse auxílio fraterno ao nosso dispor, todo o tempo, todo o tempo. E o que nos impede realmente de acessar esse apoio, esse amor que está disponível todo o tempo, são as nossas limitações mesmo, materiais. Por não ainda, em primeiro lugar, nos enxergarmos como filhos de Deus verdadeiramente. Creio que, no fundo, a gente tem esse entendimento intelectual, mas nós não nos sentimos filhos de Deus. Então, a gente às vezes foge um pouco dessa realidade, talvez por não nos enxergarmos merecedores. Porque, no fundo, nosso espírito conhece o nosso passado de erros, nosso espírito sabe das nossas grandes quedas do passado e do presente também. Ainda caímos muito, ainda temos muito o que vencer em nós mesmos, né? Mas precisamos ampliar esse entendimento. E a doutrina espírita nos traz isso de maneira muito, muito clara, muito fácil de compreender. Ela, como mensagem consoladora, que nos lembra todos os dias do quanto somos amados, do quanto somos protegidos e envolvidos pela força maior que é o amor de Deus. Ela nos faz lembrar que nada nos é impossível, mas nós precisamos nos mexer, nós precisamos sair dessa condição de paralíticos. A paralisia que nos impede de acessar o que temos de mais grandioso, o que temos de mais belo, que é sermos filhos de Deus. E termos aqui nessa encarnação mais uma oportunidade de exercitarmos tudo aquilo que já sabemos, tudo que vemos estudando ao longo do tempo, ao longo das encarnações todas que já tivemos e que ainda vamos ter. E que num momento como este que estamos vivendo, de grande sofrimento, de grandes abalos em todo o planeta,
de muito medo, de muita insegurança, de muita incerteza. Toda essa experiência que vivenciamos só tem um objetivo: nos fazermos lembrar quem somos, espíritos imortais, filhos de Deus, destinados ao retorno ao regaço do Pai, destinados a manifestar em nós a essência divina que somos. Então, meus irmãos, como deixarmos de ser paralíticos? Movimentando-nos em busca de auxílio, elevando nosso pensamento ao Pai de maneira verdadeira, não apenas através da oração falada, lida, repetida, mas sobretudo buscando dentro dos nossos corações essa condição real nossa. Nós temos acesso direto ao Pai, nós temos direto acesso ao amor, e o Cristo, que é esse irmão que está muito, muito perto de nós, o governador deste planeta, co-criador, que nos permitiu estarmos aqui nesse planeta tão lindo, cheio de belezas inimagináveis, que a maioria de nós não conhece a mínima parcela. Então, irmãos, estamos aqui como paralíticos, ainda utilizando as nossas velhas escusas de nos mexermos, de tentarmos buscar outras formas de vivenciar a nossa vida, de tentarmos exercitar o Evangelho na nossa vida. O Evangelho está em nossas mãos. O que nos impede de ler, compreender e aplicar em nossas vidas? Apenas a nossa vontade. O nosso automatismo, o nosso comodismo de fazermos as coisas sempre do mesmo jeito e não tentarmos buscar formas diferentes de nos relacionarmos com Deus. O paralítico, vendo a impossibilidade de acessar Jesus e sabendo do fundo do seu coração que seria uma grande oportunidade para o auxílio que ele estava precisando, ele buscou os amigos, esses amigos que estão sempre ao nosso lado. Se não os materiais, os encarnados, mas certamente os desencarnados. Esses irmãos que vivem o nosso dia a dia ao nosso lado, que estão sempre ao nosso redor, nos intuindo, nos esclarecendo e, sobretudo, nos sustentando na hora da queda, na hora do sofrimento, nos levantando do chão, segurando em nossas mãos e nos garantindo que vamos conseguir vencer, que temos toda a condição, porque o amor de Deus é infinito. Não importa as nossas faltas, não importa as nossas quedas repetidas, não importam os crimes que já cometemos ao longo de tantas existências que já tivemos. Mas aqui estamos. E como paralítico, precisamos movimentar em nossa alma essa vontade sincera de encontrar o Cristo. Porque sabemos que essa caminhada em direção ao Cristo é a caminhada de transformação verdadeira. Para nos sentirmos realmente próximos do Cristo, precisamos nos sentir dignos. E nos sentiremos dignos e nos sentimos dignos quando estamos efetivamente nos movimentando, buscando aplicar na nossa vida todo o entendimento das leis de Deus, buscando nos transformar, diminuindo o nosso egoísmo, o nosso orgulho, a nossa vaidade, ampliando a nossa condição de caridade amorosa, a nossa condição de entendimento de que somos todos iguais, porque somos filhos de Deus e merecemos as mesmas coisas e temos acesso a todas as coisas dentro das limitações que nós mesmos nos colocamos através das nossas vidas anteriores. Então, meus irmãos, que a lição do paralítico possa despertar em nós
essa certeza de que conseguimos. Como ele conseguiu, os amigos fizeram um buraco no telhado e ele conseguiu descer e encontrar o Cristo e realizar, finalizar aquele desejo intensamente alimentado dentro do seu coração de que esse encontro com Cristo o curaria. O encontro da cura, porque como a mulher hemorroíça, que fez todo o esforço para vencer a multidão e tocar na veste do Cristo, como a hemorroíça conseguiu a cura tocando. Quando Jesus disse, senti que saiu virtude de mim, aos apóstolos, e todos ficaram impressionados, como, mestre? Como saber quem te tocou? E ele dizer, porque saiu virtude de mim, ou seja, o esforço sincero que ela fez, assim como o paralítico, de vencer as dificuldades, de vencer a multidão, e essa multidão somos nós mesmos, as nossas barreiras, as nossas dificuldades, os nossos medos, a nossa covardia, né? De compreender que temos trabalho a fazer e precisamos nos mexer. Não podemos continuar apenas nessa posição passiva de quem espera cair do céu no seu colo as soluções para a vida material e muito menos para a vida espiritual. Precisamos, meus irmãos, fazer esse movimento, precisamos buscar em nós inicialmente, no nosso desejo sincero de transformação, de caminharmos em frente, seguros, porque estamos sempre acompanhados de toda a ajuda dos amigos e precisamos vencer essa multidão que nos impede, que nos dificulta a aproximação do Cristo. Essa multidão que temos em nós mesmos, nossas personas variadas, que ao longo de várias e várias encarnações fomos incorporando, nossas verdades que tanto defendemos, esquecendo que a verdade é uma só e como o próprio Cristo disse, conhecereis a verdade vos libertará. É esse movimento que precisamos fazer. E é mais essa reflexão do Evangelho que nós precisamos trazer para o nosso coração e para a nossa vivência. Nos aproximarmos do Cristo, munidos de toda a fé, de toda a coragem, de toda a alegria que temos que ter, porque somos filhos de Deus muito amados e certamente estamos sendo esperados por muitos corações queridos que chancelam essa nossa encarnação, que nos apoiam e que nos aguardam esperançosos o mais breve possível. Então, que essa passagem do paralítico nos ajude a compreender que depende de nós, especialmente de nós, da nossa vontade, da nossa decisão, carregar o nosso catre, nos levantarmos e carregarmos o nosso catre, porque o auxílio está ao nosso redor. Agora o movimento só nós poderemos fazer. E é com o coração assim, cheio de muita gratidão por poder estar aqui falando outra vez, que eu deixo aqui essa mensagem do Evangelho e reforço. Precisamos nos movimentar, meus irmãos. Não há mais tempo a perder. Não há mais tempo a perder. Agradecendo ao Mestre e aos amigos espirituais a sustentação em mais essa oportunidade e desejando a todos, que essas palavras do Evangelho possam tocar os corações e possam nos movimentar na direção do Cristo. Muito obrigada, meus irmãos, pela oportunidade. Um grande abraço a todos e até uma próxima oportunidade.